amigos, estamos iniciando mais um programa Ponto de Vista. E hoje estou recebendo o Dr. Julielto, que é advogado, jornalista e liderança política. Foi candidato a vice-prefeito nas eleições anteriores e aí vem atuando na política de Pindamonhangaba. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Obrigado, Neto, obrigado pelo convite, parabéns pela TV, Vale Ver TV, pelo programa, excelente, tem acompanhado os convidados que vêm aqui, muito conteúdo, e é isso que Pindamonhangaba precisa de pessoas discutindo a política, discutindo tudo que movimenta o nosso município. Isso aí, doutor. E é uma alegria, né? Porque nós sabemos que você tem aí uma atuação muito forte, se posicionado nas redes sociais, né? Indo até a Câmara Municipal, e hoje nós vamos falar de vereadores, nós vamos falar sobre o trabalho da Câmara Municipal. Pindamonhangaba está vivenciando uma situação aí bem diferente, né, do cenário político. Hoje nós vemos uma Câmara completamente diferente. Conta um pouco para a população o que está acontecendo em Pindamonhangaba. Bom, vamos lá. Então, Neto, hoje a gente tem feito uma avaliação da legislatura atual, né, da Câmara de Vereadores, como uma das piores legislaturas que nós temos em Pindamonhangaba. Uma Câmara omissa, sem fiscalizar o Executivo como deveria fiscalizar, sem apresentar projetos de grande envergadura que beneficiam a população. E a gente percebe isso como um reflexo das próprias eleições de 2016. Quando o eleitor vai até as urnas e acaba elegendo vereadores que não estão preparados, não estão capacitados. Porque hoje em dia é grande a procura das pessoas que querem ser candidatos a vereadores, mas não imaginam o trabalho que deve ser desenvolvido. Não imagina que você tem que conhecer a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município, o próprio regimento da Câmara, o que é de competência do vereador, o que é de competência do Executivo. E eu ainda assim ouso dizer que a Câmara de Vereadores é a principal peça para o desenvolvimento da cidade. Por quê? Quando o prefeito manda um projeto para a Câmara, se a Câmara não aprova, o prefeito não pode executar. E se a Câmara aprova, o prefeito tem que executar. E a Câmara fiscalizando o prefeito, ele tem que ter condições de desenvolver um bom trabalho. Então, essa atual legislatura é tida como uma das piores, porque os vereadores ficam com brigas ali de bairrismo, né? Desde 2016, quando acabou as eleições em outubro, eu tenho participado das sessões, né, de Câmara, e a gente observa alguns vereadores brigando por causa de bairro. Ah, lá no seu bairro onde você mora, lá no bairro onde você foi eleito, né? E a Câmara não deve funcionar dessa forma. São 11 vereadores que têm que olhar para o município como um todo, né? A luta não é só de um vereador. Não é porque um vereador levanta uma bandeira que o outro tem que deixar quieto e deixar as coisas acontecerem para que se o vereador não fique ofendido, né? A gente observa em algumas sessões essas brigas por questões de ego, né? Então, as eleições agora, no ano que vem de 2020, a gente sempre fica orientando as pessoas. Procure se capacitar, faça um curso. Eu acho que o vereador ele não tem que ser formado em direito, ele não tem que ser engenheiro, ele não tem que ser médico necessariamente, mas ele tem que estar disposto a aprender. Ele deve estar disposto a desenvolver o bem social para a cidade. Nós vemos, né, que também, além dessa desqualificação de alguns vereadores, não só aqui no município de Pindamonhangaba, mas como em todo o Brasil, a não participação da realidade da gestão, né? Porque eu acho que assim, se eu vou legislar para uma situação, para a educação, criar uma lei específica para a educação, eu tenho que acompanhar a realidade daquele departamento, daquela secretaria. E você vê isso aqui em Pindamonhangaba, se os vereadores participam hoje das secretarias? Hoje o que acontece, né? Até para quem nos assiste poder entender como que funciona uma gestão pública no município. Você tem o executivo, mas você tem os conselhos municipais que atuam também como órgão consultivo e também deliberativo, né? Então a gente tem o COMUS, que é Conselho Municipal de Saúde, tem o Conselho Municipal de Educação, tem o CMDCA, né? Você tem outros conselhos que atuam cada um em segmentos. E é importante que os vereadores também participem desses conselhos
porque apesar de não ser cargo nato no conselho o vereador participar, mas é importante que ele participe para poder ouvir a população e apresentar propostas de lei que vá ao encontro do que é a necessidade daquele segmento. E não é o que a gente observa, né? Alguns vereadores ainda mandam os assessores. A gente costuma brincar lá que tem vereador, tem assessor, que é muito mais vereador do que o próprio vereador, porque participa do Conselho Municipal, discute com a população, ouve. Hoje o que a Câmara está resumida? Está resumida a um pequeno grupo, né? E a um grupo um pouco maior, mas ambos, né, apesar de divididos, ambos só têm apresentado requerimento de poda de árvore, cortar mato, tapar buraco, né? Isso é importante? É função do vereador? Talvez também até seja, mas o vereador deve estar atento às questões maiores, às questões de discussão do próprio orçamento. A gente teve no ano de 2017 a apresentação das questões das emendas impositivas, né? Para quem não entende um pouco o termo jurídico, mas é aquela emenda que a gente está acostumado a ver no próprio Congresso. Os vereadores passaram a ter um percentual do orçamento municipal para destinar aquele orçamento, aquele percentual, para determinado segmento, né? Então, o que acontece? A gente observa vereadores dizendo assim: eu dei tantos R$1.000 para comprar uma ambulância, eu dei tantos R$1.000 para o ambulatório, não sei de qual bairro. E aí você torna o voto de cabresto, porque o vereador coloca na cabeça das pessoas, dos eleitores, que o dinheiro é como se fosse o dinheiro dele, mas não é. Então, assim, é preciso rever todo esse sistema político para que a população possa participar, o vereador possa participar de uma forma até impositiva do orçamento do prefeito para poder direcionar onde deve ser gasto, apesar que nós já temos a lei de responsabilidade fiscal, onde ela divide, assim, define de forma separada o que deve ser gasto em cada setor, mas você observa vereador tratando como se fosse o dinheiro dele, né? Então a gente precisa mudar, a gente precisa começar a discutir política nas praças, nas escolas, né, nos centros comunitários de uma forma mais ampla, para que a população possa aprender política, possa entender isso. É importante a população participar. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar em rádio, de falar em jornal, nas redes sociais, em live, né, sempre quando eu sou convidado, eu faço esse convite para a população participar da sessão de Câmara. Toda segunda-feira, às 18 horas, é só chegar lá, tem um estacionamento que é exclusivo, né? Fica com o carro, às vezes a pessoa tem dificuldade, não tem meios de locomoção para ir, mas passa o ônibus ali na frente. A gente também ouve muita reclamação da questão do transporte público, né? A pessoa que mora lá no distrito de Moreira César, ter que ir lá próximo do shopping, na Câmara Municipal, para poder participar de uma sessão que às vezes demora 20 minutos, meia hora, né? Chega a ser um absurdo. É uma discussão muito rápida e ninguém explica, né? Você não tem uma discussão. Os vereadores têm discutido os projetos nos bastidores, ou seja, eles vão para a sala junto com o representante do executivo ou de repente até com o representante de uma empresa, quando trata-se de uma doação de terras. Eles discutem entre eles, voltam para o plenário, votam aquele projeto de lei, é aquela chamada, fulano de tal, favorável, 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 e a população fica sem entender. Julielto, nesses 2 anos e meio, né, dessa gestão, teve algum projeto que marcou a história de Pinda ou ainda não? Eu acho assim, ô Neto, teve alguns projetos que marcaram a história de Pinda, mas até de forma negativa, eu diria isso. Os projetos que marcaram as discussões políticas no município foram de forma negativa. A exemplo da própria taxa de energia elétrica, a contribuição de iluminação pública. Eu estava lá na Câmara Municipal quando foi votado esse projeto, era a última sessão do ano, estava também na pauta um projeto de lei que era sobre a Bolsa Atleta. Então a Câmara estava lotada de pessoas que estavam lá manifestando seu interesse, a sua vontade de que o projeto do Bolsa Esporte o Bolsa Atleta fosse aprovado. Assim que foi votado, as pessoas começaram a se manifestar
de forma positiva, né? Começaram a bater palma, gritar, e o então presidente da Câmara, que era o Magrão, colocou em pauta a contribuição de iluminação pública sem explicar para a população. Nós tivemos vereadores que votaram contra, salvo engano foram apenas 3, mas os que votaram contra não se deram ao trabalho de usar a tribuna para poder explicar o porquê que estava votando contra, né? O vereador deveria utilizar a tribuna, chamar a atenção da população para que observassem os outros colegas votando. Então é por isso que a pressão popular, a forma como a população se porta dentro da Câmara, cobrando os vereadores quando você tem um projeto dessa envergadura para poder discutir, e depois a gente se lembra, quem está assistindo a gente vai se lembrar daquela discussão toda. Aumentou demais a conta de energia elétrica, tinha pessoas aí do Araretama, de outros bairros até com a classe social um pouco mais baixa, tendo dificuldade para pagar a conta de luz, porque a iluminação pública estava vinculada com o próprio consumo. Então você pega uma casa que de repente mora 2 famílias, são 6, 8 pessoas tomando banho, ferro elétrico, né? Toda a necessidade que você tem dentro de uma residência, a conta foi lá pro alto. E aí começou aquela discussão se a Câmara poderia revogar, o prefeito não revogava, a Câmara acabou votando, o prefeito abaixou a cabeça, não levou aquela discussão judicial para cima, para frente, mas eu acho que o que marcou mesmo foi de forma negativa. Por isso que a gente costuma dizer, a Câmara hoje de Pindamonhangaba é uma das piores câmaras que nós temos na nossa história. É lamentável, não é só isso também, né? Teve o IPTU lá no passado, no começo do governo, entre outros. Mas, Julião, vamos para um breve intervalo e voltamos já já, e nós vamos falar de eleições aí em 2020. Estamos de volta e estou aqui com o Dr. Julialdo falando sobre a política aqui de Pindamonhangaba. Julialdo, falamos aí da Câmara de Vereadores, né? Falamos da atuação, né, que eles estão desenvolvendo, mas vamos falar sobre as eleições 2020. Né? Quais são as expectativas, o que você visualiza o cenário hoje de Pindamonhangaba? Bom, eu vejo assim que 2020 está próximo, muito próximo mesmo, Neto. A gente até costuma dizer que o calendário do tribunal ele é feito ao inverso, né? Então, tantos meses antes das eleições é preciso ter as convenções partidárias. Até abril, quem quer ser candidato já deve estar filiado ao partido que pretende concorrer às eleições. Então, você tem todo um cronograma, né? Para 2020, eu imagino uma disputa pela prefeitura de uma forma não tão polarizada como foi a anterior, que ficou entre a atual administração, né, e uma nova oposição que era o vice-prefeito, que foi até então eleito, mas eu acredito que deve vir de 4 a 5 candidatos a prefeito, né, e para vereador eu acredito também que vai ter uma renovação dentro da Câmara muito grande. Eu acho que a esperança é essa, para que você tenha de fato novos horizontes, novos rumos para Pindamonhangaba. As pessoas que estiverem nos assistindo, que queiram participar de todo esse processo político, pode me procurar pelas redes sociais, procurar por você, essas pessoas tomar conhecimento, né? No cartório eleitoral, discutir política é sempre importante para que a pessoa que for candidata esteja de fato preparada, né? Para ela assumir o papel que ela foi eleita. Isso aí. E tira uma dúvida do pessoal que está nos assistindo. É candidato ou não é candidato? Hoje não dá para falar que é candidato, né? Hoje tem até uma vedação eleitoral que você não pode dizer. Mas eu estou à disposição, Neto. Eu costumo sempre dizer que eu sou um soldado, né? Eu estou à disposição. Existe um grupo político que me acompanha, não de pessoas políticas, mas aquelas pessoas que interessam por política, que me apoiam, que pedem um pouco da minha participação. Eu acho que o político deve estar sempre acessível aos seus eleitores, né? Então, sim, eu estou à disposição, sou um soldado, a gente só não sabe em qual posição que a gente vai acabar atuando, mas estou à disposição. O pessoal sempre pede. Eu acho que o objetivo é por um só, né? É para
cuidar da nossa Pindamonhangaba, cuidar dos nossos municípios. Ainda está crescendo, né? Tem muita coisa ainda para ser desenvolvida e nós precisamos de pessoas capacitadas. Quero agradecer a sua participação, muito obrigado aí pelos ensinamentos, pelas informações. Coloco novamente a Vale Verde TV à sua disposição e quero convidar você. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui novamente com mais um entrevistado, mais um político aqui da região do Vale do Paraíba. Muito obrigado, até mais.